Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana de aula remota, estamos juntos para aprender mais um pouco, né? Olha, hoje nós vamos ver a questão de vida e família, é o tema da nossa semana, certo? Questão da vida familiar, tá? Numa orientação para que possamos realmente valorizar mais a nossa família nesse tempo de pandemia, onde nós estamos mais juntos, né? E tal. Agora, como sempre digo, é aula de história, então na aula de história a gente precisa saber um pouco da história de alguns temas, como a própria família, não é? Para a gente poder aprender e tirar lições para o dia de hoje, tá certo? Então nós vamos falar da família em duas áreas, porque existe a família patriarcal, né, e a família nuclear. O que é a família patriarcal e o que é a família nuclear, para nós entendermos essa questão de vida e família. Aqui no nosso slide, creio que você está vendo bem, dá para ver, né? No nosso slide temos vida em família e vamos falar um pouquinho da família patriarcal, ok? A família patriarcal era aquela família antiga, da época em que eu mesmo era criança e pessoas com mais de 40, 50 anos eram crianças na época da existência da família patriarcal. Se bem que hoje ainda existe esse tipo de família em lugares distantes, em interiores, certo? É a família patriarcal. E essa família patriarcal, formada pelos pais e geralmente muitos filhos. Muitos filhos. Pra você ter uma ideia, eu sou o 18º filho da minha família. Meus pais tiveram 19 filhos, certo? Eu sou o 18º, para você ter uma ideia, não é? E você sabe que a família dos seus pais, meus alunos, geralmente seu pai tem vários irmãos, ou seu avô teve vários irmãos, porque as famílias eram grandes naquele tempo passado. Eram muitos filhos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como no meu caso 19, né? Você tem uma ideia. Nesse tempo, só quem trabalhava eram os pais, certo? O pai, aliás, o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa, certo? Geralmente, as mães não trabalhavam fora nesse tempo. O trabalho delas era em casa, cuidando da casa, fazendo a comida, lavando a roupa, observando os filhos, para que eles não pudessem fazer as coisas erradas, orientando, ensinando as tarefas da escola, e os filhos estavam ali próximos à mãe. Nesse tempo era assim a família, tá? Naquele tempo não existia celulares, não existia computador, não existia televisão, a gente não tinha nada disso e todo mundo se divertia naquele tempo. Como era a nossa diversão? A gente brincava de peão, a gente brincava de baleado, a gente brincava de guerra-bandeira, de pique-esconde e de tantas outras brincadeiras que existiam na época, bola de gude, não é? E a gente era muito feliz com essas brincadeiras. Ninguém tinha negócio de computador, de estar parado dentro de casa olhando aqueles jogos de computador, não tinha nada disso, tá? Nós estávamos sempre com esse tipo de brincadeira. Geralmente, a família patriarcal, todo mundo dormia cedo. Jantava cedo, 6 horas ali da noite já estava jantando. Dormiam cedo, não é? Todo mundo dentro de casa. Em muitas situações não tinha luz elétrica, era lampião mesmo, candeeiro, certo? E todo mundo ficava dentro de casa, dormia cedo, se acordava cedo. E continuava o dia de novo ali naquelas práticas que eu já falei, tá certo? Essa era a família nuclear. E esse estilo de vida fazia com que os membros da família ficassem bem mais perto uns dos outros na família patriarcal, certo? Então na família patriarcal era uma coisa assim bem mais junta, bem mais perto um do outro, tá certo? E aqui, olha, eu vou mostrar uma foto, uma imagem de uma família, né, patriarcal. Aqui, ó, o pai, a mãe, né? Aqui a mãe no meio, né? E aqui nós temos os filhos, olha o tanto de filho, né? Que tinha nesse tempo. Só aqui tem um bocado, né? Família patriarcal geralmente era assim. Tem outra figura aqui, ó, essa família patriarcal, olha o tanto de gente.
Olha o tanto de filhos aí, neto e tal. Então a família patriarcal geralmente era assim, eram famílias grandes, muitos filhos, né? E geralmente moravam tudo no mesmo canto. Geralmente a casa do pai, né, o patriarca da família, era um terreno grande, os filhos iam se casando e iam fazendo casas dentro do terreno. E todo mundo morava junto. Quando mais distante morava, era do outro lado da rua. Então todo mundo estava junto ali. Essa era a família patriarcal, tá bom? Agora eu vou falar da família nuclear. É o outro tipo de família da atualidade, dos nossos dias. Essa aí, você, meu aluno, vive nela, certo? Ou numa coisa parecida com ela, tá certo? A família nuclear é a família dos dias atuais, também é formada de pais e filhos, certo? Mas com muitas diferenças. E eu coloquei aqui pelo menos duas diferenças. A primeira é que tanto pai como mãe trabalham o dia todo nos dias de hoje. Eu creio que você, na sua casa, possa ter um caso assim. Teu pai e tua mãe trabalham o dia todinho, né? E você só vê-los mesmo fim de semana, ou então à noite, já tarde da noite, quando eles chegam. Mais ou menos alguns de vocês é nessa situação, não é? Nessa situação. Então, você faz parte da família nuclear, certo? Que vive nos dias de hoje. Os pais saem de manhã para trabalhar com os filhos dormindo e chegam tarde do trabalho com os filhos dormindo de novo. Tem muitos casos. Eu digo filhos dormindo, aqueles menorzinhos, né? Os pais saem de casa, eles estão dormindo, aí chegam à noite, já tarde, eles também estão dormindo. Muitas vezes não veem nem os filhos em termos de diálogo durante a semana toda. Só vai ver os fins de semana. E às vezes, fim de semana, marca um lazer para sair, tudo, claro, fora da época da pandemia. E aí, pouco se vê, né? Então, há pouco diálogo nessa família nuclear, né? Geralmente, as famílias que podem contratam uma pessoa, que a gente chama de secretária, empregada, para tomar conta da casa, às vezes uma babá, né? Para tomar conta, os que podem, claro, os que não podem, colocam os filhos para as casas dos avós, né? E aí as crianças ficam sem o contato com pai e mãe e às vezes sem muitas orientações para a sua vida, o desenvolver da sua vida. A segunda coisa, a segunda diferença da família nuclear para a patriarcal é que os filhos, sem ter um dos pais para orientá-los, vão buscar isso em redes sociais. Não tenho nada contra as redes sociais. Você sabe que a internet e as redes sociais, elas tanto educam, elas tanto ajudam, como elas também atrapalham. Pessoas podem se aproveitar dessas redes sociais e usar para o mal. Estou falando nesse sentido. Redes sociais, jogos, claro, tem alguns jogos que educam no computador, mas tem outros que viciam, não é? Você sabe disso também. Filmes com duplo sentido, ensinando outras coisas que a criança na faixa etária não deve estar assistindo. Desenhos animados com mensagens subliminares, mensagens por trás, né? Você tem uma ideia, na minha época de desenho animado, que era que eu assistia? Maguila, o Gorila, Leão da Montanha, Frankenstein Júnior, né? Os Jetson, os Flintstones, certo? Eu assisti esse tipo de desenho, eram tão sadios, né? Hoje, alguns desenhos trazem outras mensagens que não são boas, muitas vezes para os filhos, né, assistirem, né? Então, no meu tempo, os desenhos eram diferentes, né? Eram muito diferentes. Então, por conta dessa família nuclear agir desse jeito, muitas crianças terminam sendo orientadas de forma errada. E isso vai prejudicar toda a sua vida mais tarde, tá certo? E aqui nós temos uma figura de uma família nuclear. Veja que apenas 2 filhos. Hoje, no máximo, são 3 filhos. E quem se aventura com 3 filhos, o outro diz assim, mas tu é corajoso, rapaz. 3 filhos, né? Geralmente 2, ou em muitos casos 1. E tem casal que o filho quer. Querem viver os 2 livres, viajando, tal. E aqui nós temos mais um exemplo de família nuclear, só que esses já foram mais corajosos, 3 filhos, né? Então, as famílias nucleares são desse jeito. E hoje vivemos dias de família nuclear, né?
certo? Agora, a convivência da família em tempos de pandemia, tá? É o que nós precisamos saber de hoje. Hoje, com a pandemia da Covid-19, voltamos a um maior convívio familiar. É verdade. Nós estamos numa época em que a família está mais reunida, né? Mesmo que talvez forçadamente, mas está mais reunida, né? Porque tem que ficar no isolamento social, tem que ficar no convívio uns com os outros, por conta da questão da pandemia. E é um momento para interagir, é um momento para os familiares se conhecerem melhor, os de perto, os de longe. Hoje nós temos as tecnologias, né? Essa questão da comunicação através da imagem, né? Onde as pessoas estão interagindo, olhando um ao outro, né? Em tempo real. Parece até que a pessoa está do lado da gente. E isso aí ajuda muito as pessoas na questão de quebrar um pouco essa falta, né, dos familiares por perto. Nós precisamos de nossas famílias, tá? O ser humano é um ser social. Ele não consegue viver só. Vamos viver mais perto das pessoas que amamos e, acima de tudo, valorizar os nossos familiares, ok? É isso que precisamos fazer, tá bom? Então a aula de hoje é essa, a valorização da família, acima de tudo, para que possamos viver uma vida bem melhor com os nossos entes queridos ao nosso lado, tá certo? Então esse tema é importante para nós essa semana, ok? Até a próxima aula, Deus abençoe a todos vocês.